Talvez você nunca pensou nisso, mas você só precisa de uma coisa para falar inglês. Uma coisa. Você não deve perder tempo com professores que vão falar outra coisa no momento da sua aula. No momento da sua aula, você precisa estudar junto com o professor, chegar ao conhecimento que o professor tem. Isso vai te levar muitos anos e você não chega, porque fica tudo mal explicado, fica tudo muito escuro, e essa é a razão ou porquê você não consegue aprender a falar o inglês. Então, tudo que você precisa para falar inglês, eu te pergunto, você sabe o que é para falar inglês? É memorização de palavras isoladas. Memorizou palavras isoladas é o que vai resolver o seu inglês. O primeiro passo é a memorização de palavras isoladas. Agora, o que se torna difícil para você depois que você memoriza palavra isolada, vem a pergunta: qual palavra eu tenho que memorizar? Eis aí a questão. Porque você nunca entendeu que a memorização de palavras tem as palavras primordiais, as primeiras palavras a serem memorizadas. E você faz a tal pergunta para mim: professor, você me pergunta quais são as palavras que se deve memorizar primeiro. São as palavras que são usadas no inglês toda hora. Então, dê uma olhada nisso, reflita sobre isso. Quais palavras que se deve memorizar primeiro? São as palavras que são usadas no inglês toda hora. São as palavras que são usadas no inglês toda hora. Como eu tenho bastante experiência com o inglês e ensino inglês há 18 anos, e há 18 anos eu desbloqueio o inglês de todo mundo que precisa realmente aprender o inglês de verdade, eu sei quais palavras são, ok? Então, uma das palavras que você vai ter que memorizar, e você simplesmente precisa saber a palavra, mais nada. Você não precisa saber mais nada além disso, nada mais. Uma das palavras é spoke. Então, eu pergunto para você, você sabe qual que é a tradução da palavra spoke? Se você não souber, você está enrolado. E aí, se você vai no método tradicional, e aí eu tenho que te falar também o que é o método tradicional, para você não se enrolar com o método tradicional. O método tradicional são os cursos de inglês da internet. Não engane você que método tradicional são escolas, são livros. Não, o método tradicional são 100% os professores da internet. Os professores que falam que te ensinam inglês do dia a dia, que você vai aprender com seriados e com música, você não vai. Se vocês não me conhecem, eu sou o professor Pimenta, está bem aqui em cima o desbloqueador do inglês. Eu trago uma revolução no ensino de inglês. Eu sou o professor de quem realmente precisa de inglês de verdade, sério, e você não quer ser enganado. E você precisa do seu inglês para ontem, você precisa resolver. Então, a gente já resolve de imediato, tá bom? Porque o que eu ensinar para você, você vai usar no seu inglês. Voltando ao assunto aqui. Existem palavras que você tem que aprender primeiro. E o método tradicional, que são os professores de internet, eles começam a te iludir que você vai aprender de uma maneira descontraída, leve. E aí pega uma cena de seriado que coloca umas frases tipo essa e vai te ensinar o inglês, falando que é o inglês do dia a dia. Isso aqui, você está super enrolado. Essa palavrinha aqui, ela faz parte das palavras que você tem que aprender primeiro. Só que antes dessa palavra aqui, tem muitas palavras que você tem que aprender antes, que vai construir um conhecimento
em você e vai te dar estrutura de comunicação de inglês. E a comunicação em inglês, ela é difícil por questão do nosso cérebro não estar acostumado com os sons do inglês. Então vai juntando um tanto de coisa que vai derrubando antes de você chegar na fluência. Porque tantas coisas são colocadas na frente do que você tem que fazer primeiro, que é memorizar palavras isoladas, depois pegar as palavras certas a memorizar primeiro. Aqui, essa palavra I'll get it, entra na frente, confirma com seriado, e tem muita coisa para você aprender antes de chegar aqui. Um professor de método tradicional, professores da internet com cursos gravados que te oferece um tanto de coisa para você. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter um tanto de coisa. Nesse tanto de coisa você se enrola, não faz nada. Então, duas coisas para você dominar o inglês: memorizar palavras isoladas e as palavras certas, e depois ser explicado como as matérias do inglês funcionam de forma simples, não de forma como um professor sabe o que é um advérbio de lugar, uma preposição de tempo. O professor deve saber isso, o aluno não. E se tem algum aluno que queira virar professor, primeiro ainda ele vai ter que aprender a falar inglês, ficar fluente. Depois ele vai para as classificações gramaticais.